Torcida Tricolor, sejam muito bem-vindos nesse vídeo, onde eu trago para vocês três informações muito importantes sobre o Fluminense. A gente vai falar sobre a situação de alguns jogadores lesionados, né? O Fluminense tendo alguns desfalques no departamento médico. A gente vai trazer aí uma informação do jornal o Globo, atualizando a situação de cada um deles. A gente vai trazer também uma estatística muito importante das redes sociais do Fluminense. Trabalho bom sendo feito, a torcida tricolor dando mais um show. E vamos comentar também sobre o Fluminense assinando contrato com o volante, beleza? A gente vai comentar tudo isso nesse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Te convido a assistir esse vídeo aqui até o final. E antes da gente começar, eu peço para você deixar o like aqui embaixo do vídeo. Tem o botãozinho do joinha, se você puder clicar aí, vai dar uma moral absurda para a gente estar todo dia aqui trazendo conteúdo, né, compilando as principais notícias do Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. E antes disso, eu sempre peço também para você deixar um comentário falando a cidade, estado, bairro ou país, quem sabe, de onde você nos assiste. O YouTube não me mostra essa métrica. E eu gostaria muito, né, de saber de onde cada um de vocês está nos vendo aqui. Então, deixa um comentário aí falando o seu nome e de onde você me assiste. Até vou aproveitar aqui para mandar um abraço para a galera que está nos assistindo. O Sebastião, de Fortaleza, Idris, de João Pessoa, Lia, de Cataguases, em Minas Gerais, Fábio, de Duque de Caxias, Gustavo, aqui da Tijuca, José, de Feira de Santana, Henrique, de Angra dos Reis, Paulo César, de Santa Cruz, aqui no Rio, e Lauderan, de Gama, no Distrito Federal. Muito obrigado aí, galera. Tá sempre ligadinho aqui na Central. Deixou o comentário aí falando a cidade de onde nos assiste. Alguns falaram até o bairro, né? A galera que aqui do Rio falou qual é o bairro. Beleza? Então vamos partir aqui para as notícias, para as informações, por quê? A primeira delas é uma informação que eu, particularmente, dou muito valor e acho muito importante, que ela fala sobre engajamento da torcida tricolor nas redes sociais. E o Fluminense, mais uma vez, dando show, está no top 5 de interações no Twitter do mês de abril. E, na verdade, o Fluminense está no top 2, né? Porque foi o segundo colocado com 3,88 milhões de interações, tá? No Twitter. Esse é um número bastante expressivo, né? Mostra o bom trabalho que vem sendo feito por lá. A torcida tricolor é muito forte nessa rede social, engaja muito por ali. Eu particularmente gosto muito de usar, inclusive, e o Fluminense explora muito bem isso, conseguindo, né, essa marca, ficando à frente de equipes do futebol brasileiro, em que, enfim, as pesquisas dizem que a torcida é gigantesca, essas coisas todas, né? Eu, particularmente, tô achando que então, a torcida do Fluminense é a mais engajada do mundo, né? Porque a pesquisa bota a gente com 1%, diz que quase não tem tricolor aí. Você vai vendo as pesquisas comparativas, só morre tricolor no mundo, né? Só tricolor falece no mundo. E o Fluminense continua dando show nessas métricas, continua dando show em venda de camisas, em público no estádio. É difícil de entender, né? Mas está aí, o Fluminense conseguindo aí ficar em segundo lugar, né? Top 5 de interações no mês de abril no Twitter, está em segundo lugar. É um número muito expressivo, muito bom, e o Fluminense precisa utilizar essas métricas para negociar seus acordos. A gente precisa ter uma valorização da camisa do Fluminense, da marca Fluminense, para o clube receber mais dinheiro. Passou da hora do Fluminense estar recebendo melhores valores de patrocínio. O Fluminense está bem e a torcida está chegando junto, como sempre chegou. Então está na hora, né, do Fluminense receber mais dinheiro dos patrocinadores. Quer ter parceria com o Fluminense? Beleza, então tem que pagar e tem que pagar bem. Esse número aqui, essa estatística é essencial para a gente ter esse alho, né, ter essa argumentação na hora de fazer essas negociações. Fluminense em top 2 de interações no Twitter no mês de abril, que tem sido uma tônica, tá? Principalmente desde a chegada do Marcelo. O Fluminense tem sempre estado muito bem cotado nesses rankings de engajamento, tá certo? Vamos partir para a próxima notícia aqui desse vídeo, porque ela é muito importante, é algo que sempre que a gente está fazendo live aqui no canal, né? A gente faz live praticamente todos os dias às 10 da manhã aqui no canal, comentando as notícias do Fluminense, o pessoal sempre pergunta: cara, e fulano, Beltrano, Ciclano que está lesionado, como é que está a situação dele? Então, o jornal O Globo trouxe a atualização dessa situação para a gente, tá? Falou ali do Martinelli, do Keno e do Alexander, né? Que são os três jogadores do Fluminense que estão fora por lesão. Samuel Xavier estava machucado, voltou. O Marcelo saiu no jogo contra o Flamengo ontem, lesionado também, né? Por precaução, segundo o Fernando Diniz. Ainda não tem informação. Informação é sobre Keno, Martinelli e Alexander, tá? Três jogadores que preocupam o Fluminense. Eu tô aqui, ó, com a informação do jornal o Globo. Vamos começar falando sobre o Alexander. O jornal o Globo diz, tá,
que o Alexander dificilmente conseguirá estar apto para a partida de volta da Copa do Brasil no dia 1º de junho, tá? Daqui a 2 semanas, então, dificilmente o Alexander vai estar apto. Eles reforçam, né, que o Fluminense não trabalha com prazos de recuperação do jogador. O Fluminense tem por praxe não divulgar prazos, mas que a expectativa é que de 40 a 60 dias, ou seja, 2 meses, né? 60 dias dá 2 meses, o Alexander esteja apto aí a atuar, né? Vale lembrar que ele teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e o Fluminense não revelou também o grau da lesão. Mas, pelo tempo de recuperação estimado, parece que foi uma lesão de grau 2, tá? Fazendo uma rápida pesquisa na internet, você vê que o grau 1 é de 2 a 4 semanas de recuperação, grau 2 é de 4 a 8 semanas de recuperação. Provavelmente esse é o caso do Alexander, nosso volante, que segue, então, de fora, segue desfalcando o Fluminense. Situação parecida, mas um pouco mais leve, vive o Keno, tá? O Keno se machucou na partida contra o River Plate, foi substituído e dificilmente atuará contra o Botafogo do Rio de Janeiro no final de semana. O Keno teve uma lesão também na coxa, está em tratamento e não iniciou ainda a transição física. O Fluminense tem a expectativa, né, tem o desejo de ter o Keno na partida do dia 1º de junho. O Keno, sim, o Fluminense estima ter na partida do dia 1º de junho, mas ele ainda não está na transição física, né, que é o momento ali que o jogador vai fazendo o trabalho para voltar a treinar com bola em campo. Não pode fazer uma mudança rápida, brusca, né? O cara tá machucado, de repente, ó, melhorou, já começa a treinar com bola. Não, isso aí é uma coisa gradual, tem uma transição. O Keno não começou essa transição, ele ainda está em tratamento, mas o Fluminense vê com bons olhos a possibilidade dele jogar contra o Flamengo. Então, contra o Botafogo, as chances de ser relacionados ainda são remotas, mas nas partidas seguintes a gente já pode começar a ver o Keno atuando. Isso porque o Fluminense entende que é essencial que tanto ele quanto o Martinelli comecem a jogar algumas partidas antes da partida contra o Flamengo do jogo de volta. Entende que o ritmo de jogo é essencial, que eles consigam jogar alguns minutos nesses jogos para ter ritmo de jogo para enfrentar o Flamengo. E como eu falei do Martinelli, o último jogador que eu quero falar é justamente ele, que é quem está próximo, sim, do retorno. Martinelli, ao que tudo indica, será relacionado para a partida de sábado contra o Botafogo. Ele se recuperou de uma lesão muscular, já está, né, fazendo essa transição física e pode, né, ser relacionado para a partida do final de semana. É essencial esse retorno do Martinelli, porque ele é um segundo volante, que é a posição que o Alexander estava jogando, né? Então ele poderia jogar ali e deixar o Lima como o nosso Coringa, que é quem estava jogando na posição do Keno. Acabou acontecendo o efeito cascata no Fluminense, que o Martinelli era o titular da posição, aí ele se machuca, o Alexander pega a vaga. E o Keno jogava de ponta esquerda, quando ele se machuca, o Lima ganha a vaga. Só que o Alexander saindo, o Lima vem jogar de segundo volante e abre aquela lacuna. Jogou John Kennedy, último jogo jogou Gabriel Pirani, ainda tem essa grande interrogação no Fluminense. Então o Martinelli voltando pode liberar o Lima para fazer essa ponta esquerda ou fazer qualquer outra posição, porque o Lima é o Coringa do Fernando Diniz, né? Joga em todas. Mas voltando aqui, reforçando o Martinelli, já está nessa transição física e tende a ser relacionado para a partida de sábado. Não é confirmado, mas é uma tendência, porque o Fluminense enxerga que ele precisa de minutos. Ele e o Keno, né? Mas ele já está apto, assim, já está ficando apto, né? Tende a ficar apto para o sábado para receber alguns minutos contra o Botafogo, já avisando esse clássico contra o Flamengo da partida de volta. Essencial que esses caras se recuperem rápido, sobretudo o Martinelli e o Keno, né? O Alexandre sabe que é uma situação um pouquinho mais complicada, porque o Fluminense andou sofrendo, né, com os desfalques no último jogo, principalmente essa ponta esquerda, né, que é a posição do Keno, tem dado o que falar, e aí agora sem o Lima poder jogar por ali, tá ficando complicada a nossa situação. Beleza? Antes de eu partir para a última notícia, eu convido você a olhar o link da descrição e do comentário fixado, porque lá tem a parceria da Central Fluminense com a Centauro, a maior distribuidora de materiais esportivos da América Latina. Você corre lá, vê os produtos e compra tudo com 10% de desconto utilizando o cupom CENTRAL10. Central de Central Fluminense 10 de 10% de desconto. Bota lá no cupom CENTRAL10 e garante aí 10% de desconto em tudo que for vendido e entregue pela Centauro. Então corre lá e aproveita, beleza? Eu quero falar da última notícia aqui, mas não menos importante, porque o Fluminense está acertado com esse volante, essa grande promessa, assinou o seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. Eu estou falando do volante Wallace Davi, que é integrante da Esquadrilha 07, que está encantando o futebol de base brasileiro. Esquadrilha 07 é uma equipe do Fluminense, né, de jogadores formados, nascidos em 2007, que está disputando aí e ganhando todos os torneios pela frente. O Wallace Davi é o volante, né, camisa 5 dessa equipe. Ele foi capitão na Copa Olaria, que eu fui assistir a final, ele estava lá como capitão daquele time.
e é um dos grandes destaques dessa equipe. Agora assinou um contrato profissional com o Fluminense, válido até 2027. O primeiro contrato profissional do Wallace Davi, válido agora até 2027. E ele falou sobre isso, hein? Vou abrir aspas aqui para o Wallace Davi. É uma felicidade enorme assinar meu primeiro contrato profissional com o Fluminense. Já são 7 anos de casa. Sei o quanto foi difícil chegar até aqui. Minha família e eu passamos por muitas dificuldades, mas acredito que elas me prepararam e me tornaram ainda mais forte para viver esse momento tão importante. Agradeço a todos que fazem parte da minha trajetória e evolução como atleta e pessoa. É uma honra poder dizer que sou moleque de Xerém. Essa foi a declaração do Wallace Davi, né? Aí muito grato por ter conseguido essa renovação de contrato e agora primeiro contrato profissional com o Fluminense. E eu posso dizer aqui da minha experiência, né, eu assisti a final da Copa Olaria, foi um Fla-Flu, inclusive, e o Wallace estava em campo, né, camisa 5, primeiro volante, volante mais defensivo, mais ali na característica do André, por muitas vezes fez um terceiro zagueiro, né, recuou ali para fazer a saída de bola, aquela saída de 3. Então é um jogador que tem qualidade técnica, mas também tem muita pegada na marcação. É uma das joias do Fluminense aí para os próximos anos, agora assinando até 2027. Excelente notícia do nosso tricolor, tá certo, meus amigos? Essas eram as notícias que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Agora te convido, claro, se você não deixou o like, deixa o like aí, dessa moral pra gente e deixa um comentário sobre essas notícias. Martinelli, Ken, Alexander, atualização sobre a situação de departamento médico deles. O Wallace Davi, volante da Esquadrilha 07 de contrato novo com o Fluminense. Deixe seu comentário, eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.